Pessoal, boa noite. Estou gravando mais esse vídeo aqui com mais um exercício agora sobre resistência equivalente. Então, nesse exercício pede-se para calcular a resistência equivalente desse circuito, tá? Vamos calcular a resistência equivalente vista por essa fonte e a corrente, então, liberada pela fonte, tá? Bom, para calcular a resistência equivalente é simples, né? Porém, esse desenho aqui dificulta um pouco, então vamos redesenhar esse circuito, certo? Mais menos, aqui a gente tem a fonte de 35 volts, uma resistência, outra resistência, outra resistência, outra resistência, 15, 6, 20, 2,5. Temos outro aqui de 12. E essa daqui está aqui. E essa daqui está em paralelo. Aqui, assim. Certo? Essa é a de 80. E aqui a gente tem outra, então, que está em paralelo com essas duas. Que é esta daqui. Com valor de 60. Então, para que a gente possa calcular um resistor equivalente, vamos imaginar que essa fonte libere uma corrente e zero. Essa corrente, nesse ponto, nesse nó, ela se divide. Um pedaço vem para cá, outro vem para cá e outro sobe. E outro vem para cá e outro vem para cá. Então, atenção nesse ponto é entre esses dois nós, tá? É a mesma sobre esse resistor, sobre esses e sobre esses resistores aqui, certo? Muito bem. Se nós redesenharmos esse circuito olhando nesses dois pontos, olha só. Nós podemos redesenhar da seguinte forma, que vai ficar mais fácil de enxergar. O resistor de 6 e o de 12 estão ligados, conectados, certo? E o de 80 e o de 20 também, certo? 80 e 20. E eles estão então conectados, de 80 e 20 estão ligados com o de 6 e o de 12, logo a gente pode conectar eles assim. Então podemos ver que esses dois estão em paralelo, a gente tem a mesma diferença de potencial entre o resistor de 80 e de 20. Esses dois também estão em paralelo, certo? E o conjunto deles, esse mais esse, estão em série. Então vamos calcular o paralelo desses dois, de 20 e de 80, e o paralelo do de 6 e o de 12, certo? A resistência em paralelo é calculada pela multiplicação dos dois sobre a soma, certo? Então, aqui, 20 vezes 80 sobre 20 mais 80, certo? Isso vai nos dar 16, um resistor de 16 ohms. Já esse aqui, 6 e 12, fica 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6, que dá 4 ohms. Então, redesenhando esse circuito, vai ficar da seguinte forma. A fonte de 35, o resistor de 2,5, o resistor de 15,
Temos então esses dois resistores em série, certo? De 4 e o de 16. E aqui em cima, em paralelo com eles, o de 60, que está ligado nessa ponta aqui, certo? E na outra ponta. Então agora o série desses dois é 20 e nós temos que calcular o paralelo desses três resistores, de 15, de 20 e de 60. A tensão, a diferença de potencial entre eles é a mesma, tá? Então eles estão em paralelo. O paralelo disso aqui é 1 sobre a resistência equivalente, resistência em paralelo, né? Resistência equivalente paralelo é igual a 1 sobre 15 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. Isso nos dá 1 sobre 15 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. Isso nos dá 2 sobre 15. Certo? Invertendo, então, dividindo tudo isso aqui, fazendo 1 dividido por tudo isso aqui, a gente vai ficar com a resistência equivalente em paralelo igual a 15 sobre 2, que é 7,5. Então, vai ficar mais ou menos 35, 2,5 em série com 7,5. Isso nos dá mais menos 35 volts e uma resistência equivalente, R equivalente, igual a 7,5 mais 2,5, que é 10. Então, 10 ohms. 35 volts. Logo, a corrente V I0 que passa aqui vai ser I0 igual a tensão sobre o resistor, que é a tensão da fonte, 35 volts, sobre a resistência, 10 ohms. Isso vai nos dar 3,5 amperes. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Obrigado.